Áudio ok? Tá, agora sim. Tá, então vamos começar logo. Obrigado. Tá, então só quero pedir desculpa pelo atraso, tá? Pelas contratempos. Eu ah, deveria ter começado mais cedo, mas eu tive alguns imprevistos, tá? Então peço desculpa pelo atraso, tá? Eu espero poder fazer uma apresentação boa, tá? Que tenha valido a pena esperar, tá? Agradeço, eu gostaria de agradecer aos colegas, a professora Tatiane, o Matheus, o Frageli, Vinícius, também me ajudaram muito para poder ah, preparar essa apresentação aqui. Tá? Então, estou muito agradecido por isso, porque é um formato novo isso aqui, então é um pouco estranho. A gente está acostumado a ter o feedback, né, com o pessoal que assiste, então é um pouco estranho, mas eu vou fazer o melhor possível. Tá? Está acostumado a ver as pessoas, o público, né, aquele que está encabeçado, aquele que tem com a cabeça, aquele que está bocejando, coisa assim. Então a gente tem esse feedback que não tem agora, então é um formato novo. Vou fazer o melhor possível. Tá? Então, a minha apresentação, então, bom, eu intitulei Física Espacial, tá? Ela, então, faz parte da apresentação número 3, junto com o professor Leandro. Tá? Então, meu nome está aqui, tá? A apresentação, o conteúdo da apresentação é o seguinte, tem aqui, tá? Esse vai ser o conteúdo. De vez em quando eu vou checar o chat, tá? Que o chat está aqui, o celular está aqui, então eu estou conseguindo enxergar para ter pelo menos algum feedback, de repente se perdeu o sinal, coisa assim, tá? Tem conteúdo da apresentação, então 4 partes. Organizei dessa maneira uma introdução. Temos então uma introdução, depois vamos falar sobre o Sol, vamos falar sobre o ambiente espacial terrestre e o impacto do clima espacial. Então, isso aqui faz parte isso aqui é parte da minha pesquisa, tá? Então, a minha pesquisa sobre física espacial. Então, então esse desenho que tem aqui atrás, ele resume tudo que a gente vai ver hoje. Vamos ver, tem o Sol de um lado, tem a Terra do outro lado aqui, tem um monte de linhas aqui, tem algum tipo de interação que a gente vai ver em que consiste hoje. Tá? Então, isso faz parte da minha pesquisa. Então, eu fico feliz de poder apresentar. Eu sempre gosto, esse é um tema que eu fico bem apaixonado de poder apresentar, mostrar para quem quiser conversar sobre isso, coisa assim, né? Então, como que eu vou fazer? Então, me interessa também que a gente tenha algum tipo de comunicação, uma interação, coisa assim. Então, o que eu vou fazer é que cada vez que eu acabe uma parte, por exemplo, no final da introdução, já aí vou checar, eu vou ver o chat, se vocês têm questões, perguntas, coisas assim. Então, então aí nesse instante eu vou dar uma olhada no chat e aí a gente vê, eu seleciono talvez não sei quanto, só umas 3 perguntas, coisas assim, não sei, ao acaso, vou pegar aqui e aí eu tento responder com aquilo que eu sei que não é muita coisa, tá? Que tal? Introdução, vamos lá. O que temos na introdução? Então, ainda antes da introdução tem, coloquei a bibliografia antes, tá? Tem esses 2 livros principais sobre clima espacial, tá? Tem o primeiro livro aqui, o do Mark Moldwin, é um livro mais, ele não tem pré-requisitos para ele ser lido. Qualquer um pode ler esse livro aqui, não tem que saber de eletromagnetismo, coisa assim. Ele é uma introdução ao clima espacial. Tem um outro livro aqui, que vai ser o Russell aqui, que é bem mais clássico, esse é a introdução à física espacial. Tá? Então ele já é um pouco mais detalhado, ele vai ter equações, ele vai ter algumas, mas é interessante de ler, porque se caso alguém quiser quiser aprofundar um pouco mais isso aqui, então aí a gente tem essa bibliografia, tá? Tá? Clima espacial, tá? Então, em que consiste esse vídeo? Deixa eu tirar o mouse aqui. Esse vídeo, então, meio que resume tudo, tá? Clima espacial, o que a gente pensa quando tem esse termo? A primeira coisa que eu preciso esclarecer é que quando temos, por exemplo, quando a gente tem
nos filmes, quer dizer, nos filmes de ficção científica, coisa assim, então é comum dizer que o espaço é um vácuo. Tá? Isso não é bem verdade. Tá? O espaço não é bem um vácuo. Um vácuo é a ausência de nada, não tem nada. Não tem nem partículas, não tem absolutamente nada num vácuo. Tá? O espaço não é bem assim. O espaço ele está, sabemos através de medições de satélite que tem alguma coisa no espaço. O que tem? Tem no fundo tem o espaço. O que eu falo com espaço? O espaço interplanetário, o espaço entre os planetas. Ele está preenchido com gás rarefeito. Tá? Esse gás rarefeito é composto por partículas carregadas, né? Elétrons, por exemplo, íons positivos, por exemplo, né? Na sua maioria prótons, tá? Então esse desenho aqui, essa animação que tem aqui, que é mais ou menos artístico, então mostra a Terra, mostra o Sol e mostra um monte de partículas saindo do Sol. O Sol emite dois tipos de radiação. Existem dois tipos de radiação. Tem a radiação eletromagnética, que a gente conhece, e tem um tipo de radiação chamada radiação corpuscular. Radiação corpuscular quer dizer partículas, né? Elétrons e prótons, como eu falei. Então, em grande parte, o Sol emite elétrons e prótons. Tem também outros íons, outro tipo de íons, mas a maioria são prótons, né? Então, que temos então termoclima espacial. Então o espaço não é um vácuo, tá? Ele está preenchido por essa emissão de partículas, são emitidas pelo Sol, eles se propagam pelo espaço interplanetário, eles se propagam pelo espaço interplanetário, o espaço entre os planetas, chega até certo ponto. A gente vai ver até onde que ele chega, tá? E também vamos falar sobre isso, tá? Clima espacial, o termo, tá? Clima. O que a gente pensa quando tem clima, tá? E quando falamos de clima, pensamos no clima do dia a dia, né? No clima da meteorologia, tá? Então, se tem sol, se tem chuva, se tem umidade, se está ventando, coisa assim. Tá? Então, essa área emprestou o termo para descrever o que acontece no espaço, para descrever, para dar um título àquele estudo da maneira em que o Sol influencia o ambiente entre o Sol e a Terra, o ambiente interplanetário, os impactos tecnológicos, os impactos biológicos, também sociais, essa interação também, né? Então, a meteorologia, por exemplo, sabemos que a meteorologia se interessa pelo que acontece o que acontece o que acontece no solo até uns 10 quilômetros de altura, como está escrito aqui. Tá aqui no fundo é a troposfera. Tá? A troposfera ele vai ser a camada mais baixa da atmosfera. Tá? Então, é no fundo o que a gente está acostumado a ver. Tá? É meteorologia. Tá? No caso do clima espacial, então ele se interessa pelo que acontece a uma distância de 100 km de altura e mais, incluindo o que acontece na Lua, o que acontece no espaço entre os planetas, o que acontece no Sol, tá? Então, até uma distância que está escrito aqui, 100 unidades astronômicas. Tá? Então, aqui a distância, uma unidade astronômica, a distância média entre a Terra e o Sol. Tá? A gente vai ver por que 100 unidades astronômicas, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Se vocês então eu tenho essa animação. Vocês podem me falar se essa animação se vê corretamente, ou se fica toda cortada, se fica atrapalhando, ou de repente se atrapalha o áudio, coisa assim. Se você puder me dar um retorno. Tá? Por enquanto eu vou tentar mexer um pouco o celular, que ele está fazendo alguns sons estranhos, né? Me dá um retorno, me diz se o vídeo está para ver bem, tá? Aqui. Então, eu só vou ver aqui, então, só deixa eu fazer uma configuração rapidinho aqui. Desculpa atrapalhar a apresentação aqui, mas é que faltou fazer aqui uma coisinha rapidinha no celular que fica tocando aqui.
Tá, agora sim, tá. Então, vamos pelo feedback. Tudo ok, ótimo, obrigado, tá, vale. Desculpa a interrupção, tá? Então, esse vídeo então mostra, é o mesmo vídeo anterior, então, essas partículas formam a grande escala um contínuo. São partículas, a gente enxerga elas, prótons e elétrons no espaço, mas a grande escala, a escala, vamos dizer, das órbitas dos planetas, uma grande escala, eles formam um contínuo. Como é um contínuo, então, e se propagando do Sol para fora, então chamamos isso de vento solar. Tá? Ele se expande, ele radialmente desde a superfície do Sol, permeia todo o sistema solar, permeia o espaço entre os planetas e cria uma borbulha no espaço interplanetário que vamos chamar de heliosfera. Tá? Essa animação aqui, essa animação é artístico. É alguém que colocou, fez uma arte, coisa assim, e fez uma representação. Não é real. Essa animação é real. Esse daqui. Tá? Esse GIF que tem aqui, esse vídeo aqui, ele é uma observação real. É feita através de uma câmera montada em um dos dois satélites. Tem uma missão chamada Stereo, que você pode ver aqui. Essa missão Stereo, ela é uma missão que no fundo ela fica, são dois satélites que ficam um de cada lado do Sol. Vamos supor que tem o Sol aqui, tem uma missão aqui, tem um estéreo aqui, um que chama estéreo A e outro chama estéreo B, aqui. Então ele fica observando o Sol de dois pontos diferentes. De dois pontos diferentes. Pois daí vem o nome, estéreo. Tá? Alguém pegou a câmera do estéreo, fez uns filtros e conseguiu essa imagem aqui, essa animação. Essa animação mostra claramente isso aqui. O que é essa animação? Essa animação, isso aqui representa o espaço. Aqui à direita temos o Sol, tá? E aqui, bom, aqui tem a Terra, tá? Bom, aqui vamos supor que tem o continente americano, tá? Supostamente, tá? Tem então aqui mostra que realmente o Sol emite partículas que a grande escala parece um contínuo, não parece um vento isso aqui, parece um vento, ele tem rajadas, tem redemoinhos se propagando do Sol até a Terra. Então o nome vento solar está bem, ele está ele é apropriado para esse tipo de emissão. Tá? Então, isso aqui eu gosto de mostrar porque não é uma animação, não é artístico, né? Isso é real. Então, eu vou colocar ênfase no que é real, no que é, vou chamar a atenção do que é artístico. Assim, essa outra animação aqui é artística, tá? Essa animação é só para mostrar até onde chega o vento solar, tá? Porque falamos que o vento solar vai até 100 unidades astronômicas. Tá? Então, por quê? O Sol é uma estrela comum. Tem outras estrelas. Sabemos que perto do Sol, na vizinhança do Sol, tem quem? Tem Sírios, coisas assim, tem outras estrelas. Se o Sol tem um vento, é natural que outras estrelas tenham vento. De fato, isso tem sido observado através de telescópios, coisas assim, observações ópticas, tá? No óptico. Então, eles têm ventos estelares. As estrelas têm ventos estelares, chamamos do Sol vento solar. É natural também pensar que em algum ponto esses ventos devem se encontrar, esses dois ventos. Tá? Então, por exemplo, então, em que ponto se encontra o vento solar com o vento das estrelas, das outras estrelas? Tá? Sabemos, então, essa era uma grande pergunta até pouco tempo atrás. Como seria a interação entre os ventos? Será que eles batem? Sabemos, por exemplo, que o vento solar ele é um vento extremamente rápido. A velocidade desse vento é supersônico, é um vento supersônico. Tá? Então, como ele é tão rápido, então em algum momento ele deve bater com os ventos de outras estrelas, que supostamente está aqui em vermelho, aquela emissão que tem aqui. E até algum tempo atrás existia a hipótese que esse encontro entre os ventos devia produzir uma frente de choque. Os ventos batem e criam uma onda de choque entre elas. Tá? Isso aqui, claramente, esse vídeo aqui, é claro que é artístico. A gente não tem uma câmera nessa distância para poder pegar o vento solar e estelar. Tá? A única coisa que temos numa distância razoável são as sondas Voyager 1 e 2. A Voyager 2 foi a primeira que atravessou mais ou menos essa interface entre o vento solar e o vento estelar, nessa região mais ou menos assim, dessa maneira, mais ou menos. O Voyager 1 seguiu, ele também observou atravessou essa fronteira.
Então, isso é, então, como é essa fronteira é uma grande discussão. Então, ah, por exemplo, sabemos que essa fronteira não é fácil de definir, não é uma fronteira bem definida, ela vai e vem, parece que ela oscila, parece que ela fica oscilando. Então, a Voyager 2, quando atravessou, todo mundo comemorou, mas depois saiu, depois quando de repente a Voyager voltou para o vento solar, mas depois observou o vento estelar, depois voltou. Então, ficou na dúvida, será que atravessou ou não? Então sabemos que aparentemente essa bolha, essa heliosfera, essa borbulha que temos aqui na animação, essa animação de repente corta, mas não faz muito mal, tá? Qualquer coisa é o reinício. Então essa bolha parece que oscila, ela parece que tem uma oscilação também, tá? E atualmente há muita discussão. Será que realmente cria uma onda de choque? Será que não? Então tem gente que diz sim, tem a característica de uma onda de choque. Tem gente que diz que não. Essas características não foram observadas ainda, coisa assim. Então é uma grande discussão, tá? Só temos essas duas sondas nesse ponto. Essas são vamos dizer, as máquinas que chegaram mais longe do ser humano, né? São as únicas sondas, as únicas máquinas que estão no espaço interestelar, o espaço entre as estrelas. Tá? Heliosfera. Tá? Que mais temos? Então, que mais? O vento solar, ele não vai ser um vento contínuo, tá? Que nem o vento que a gente experimenta no dia a dia, tá? Ele às vezes vem em rajadas, às vezes vem ele é calmo, às vezes é uma brisa, às vezes é mais suave, coisa assim, tá? Então, por quê? Porque o Sol também não é estático. O Sol é uma estrela, mas o Sol ele não está numa situação estática. Sabemos, por exemplo, que na superfície do Sol acontecem alguns fenômenos. Por exemplo, umas erupções que espelham uma quantidade imensa de material a 10 a 12. A velocidade imensa também, 1000 km por segundo. Isso aqui não é quilômetro por hora, é quilômetro por segundo. Tá? Então, essas erupções então são chamadas de ejeções de massa coronal. Tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco, vamos falar com mais detalhe. Tá? Qual a importância disso aqui? Está aqui, tá tudo explicado aqui. O que pode acontecer é que, por exemplo, os satélites podem fritar, os astronautas podem fritar também. Tá? Até pouco tempo atrás, assim, alguns 10 anos atrás, agora sabemos que voos comerciais também, a tripulação de voos comerciais também pode se expor a uma radiação relativamente alta. Né? E também podemos ter alguns efeitos aqui no solo que são, por exemplo, quedas de energia, coisas assim. A gente vai ver esses detalhes daqui a pouco. Isso aqui é apenas a introdução. Tá? Então, o Sol ele não é estático, ele é dinâmico, ele tem coisas acontecendo na superfície, tá? Então, mas o que é o Sol? Eu preciso dizer que o Sol é um plasma, tá? O que é um plasma? Tá? O plasma chamamos bom, tem vários termos que chamam plasma, tá? Tem o plasma sanguíneo, mas nesse caso aqui vamos falar de plasma como o quarto estado da matéria, tá? O quarto estado da matéria comum. É só para esclarecer. Tá, então, quarto estado da matéria comum. Tá? Então, sabemos que os estados da matéria comum são quais? Por exemplo, a gente pega o exemplo da água. Né? Sabemos que, bom, temos vários estados: estado sólido, líquido, gás. Tá? Então, por exemplo, a água. Você pega a água e você põe, vamos colocar a 0 graus centígrados, por exemplo, vamos supor. Então, sabemos que a água vira um sólido. Sólido. O que é um sólido, no fundo, é uma configuração bem organizada de átomos ou moléculas. Tá? Então, aqui, graus Celsius, faltou zero aqui. Tá? Então, temos a 0 graus, então, sólido. A temperatura ambiente, tá? Que a temperatura ambiente é uma coisa extremamente relativa, tá? Então, por quê? Porque no fundo, bom, vocês sabem que eu venho de uma região fria do Chile, tá? Então, para mim, temperatura ambiente são 10 graus, mas quem mora, talvez, por exemplo, em Manaus, já 10 graus não é nada, não tem nada a ver com temperatura ambiente. Então, vamos colocar um termômetro, 25 graus, vamos colocar aqui, coisa assim, tá? Então, 25 graus Celsius, sabemos que o gelo derrete e vira líquido.
Se aumentamos a temperatura, por exemplo, para 100 graus Celsius, então temos que o gás, ou seja, o líquido vira um gás. Tá? O que está acontecendo com essas mudanças de temperatura? O que está acontecendo é que os átomos e moléculas eles vão sendo cada vez mais desordenados. Tá? No sólido, quando temos um estado sólido, ele está bem organizado. O líquido temos um maior desordem de átomos e moléculas. E quando temos o gás, então temos um desordem bem maior, tá? De maneira bem sucinta. Tá? O que acontece se aumentarmos a temperatura para quanto? Vamos colocar aqui, suponha 5.000 graus, que seja Celsius. Não necessariamente, mas que seja Celsius, vamos supor. Tá? Se aumentamos a temperatura, no fundo o que está acontecendo quando aumentamos a temperatura? Acontece que, vamos supor um átomo, tá? Um átomo bem simples, o mais simples possível, do hidrogênio. Um próton, o que é um átomo? Um átomo tem um núcleo, tem um próton, e tem orbitando o núcleo, tem um elétron. Aqui. Então, é uma maneira simplificada, tá? Então, o átomo mais simples possível. Tá? Quando aumentamos a temperatura, também de maneira bem simplificada, aumentando a temperatura, no fundo, estamos aumentando a energia cinética dos átomos, de uma substância. Tá? Então, de graus. Tá, então, eu acabei de ver o comentário. Então, temos no fundo, estamos aumentando a energia cinética dos átomos. Tá? Então, de 0 graus, 25 graus, 100 graus para 5.000 graus, o que acontece é que a energia cinética, os átomos tem tanta energia cinética que o elétron acaba se libertando. Esse desenho é super simplificado, tá? Não tem nada a ver com a realidade, mas no fundo o elétron ganha, o átomo ganha tanta energia que o elétron acaba sendo arrancado da órbita, tá? E fica livre, no fundo. Ele se libera do caso do próton, tá? Da presença do próton. Tá? Então, temos então o plasma, ele no fundo o que é? Ele é uma substância composta por prótons e elétrons. Prótons e elétrons, prótons e elétrons em todo lugar. Elétrons, prótons. O elétron não está mais preso à órbita. Tá? Ele não está mais, ele não está mais preso na órbita. Porém, deixa eu colocar aqui mais um próton, coisinha aqui. Porém, é um estado fundamental da matéria. Por quê? Porque cumpre com algumas propriedades. Por exemplo, a posição dos elétrons não é totalmente aleatória. Os elétrons ainda sentem a influência das cargas positivas. Então, eles sentem, e a carga positiva, por sua vez, também sentem a influência das cargas negativas dos elétrons. Eles têm comportamento coletivo. Esse é o termo-chave, o comportamento coletivo das partículas carregadas. Então, por exemplo, se eu pegar essa sopa de elétrons e prótons, e eu pegar só os elétrons, de alguma maneira com uma mão invisível, pego esses elétrons e eu desloco eles, os prótons vão sentir, vão querer acompanhar. Existe um comportamento coletivo. Então, por isso que chamamos o plasma de um estado fundamental da matéria. Tá? Exemplos de plasmas. O Sol, acabamos de ver. Tá? O Sol é um exemplo de plasma, é uma grande bola de plasma que está em um equilíbrio chamado equilíbrio hidrostático, que supostamente a gravidade ele mantém o plasma no seu lugar, porque o plasma, no fundo, ele quer se evaporar também. Então, mas no balanço entre essas duas forças, ele acaba se mantendo. Ele fica em equilíbrio hidrostático. Onde tem mais plasmas? 99% do universo é composto de plasma. Tá? Então, cadê o plasma? Eu não consigo enxergar um plasma aqui. Cadê? Não tem nem na TV. A TV, lembra que aquelas TV de plasmas ficaram obsoletas. Agora só tem TV QLED, coisa assim. Tá? Então, cadê o plasma na natureza? É engraçado, no nosso dia a dia o plasma é uma exceção a esse estado da matéria, mas sabemos que 99%, a enorme maioria do universo é composto de plasma. Um exemplo de plasma é a descarga elétrica, raios, por exemplo. Raios, aqui. Né?
os raios, descargas elétricas, é um exemplo de plasma que existe por uns poucos milissegundos. Tá? Então, por quê? Porque no fundo é gás atmosférico que se que aquece a alta temperatura por pouco tempo, mas ele classifica como um plasma. Tá? Um outro exemplo de plasma natural são as chamadas auroras, que a gente vai conversar bastante ainda. Auroras, tá? As auroras são um fenômeno natural que acontece próximo dos polos, tá? Que é um fenômeno que acontece na alta atmosfera terrestre, que a gente vai detalhar daqui a pouco, vamos falar com mais detalhe. Tá? Temos também plasmas artificiais também, que é, por exemplo, umas lâmpadas de plasma. Tá? E por último, o Sol, que também, o Sol é um exemplo de plasma. Então, o vento solar, como o vento solar vem do Sol, ele também é um plasma, porém é um plasma rarefeito. Também é considerado um plasma. Então, então, que temos aqui, isso aqui, então, eu vou passar o slide assim, porque ele meio que travou. Ah, tá, história. Só vou falar da história um pouco rápido, de maneira bem rápida, tá? Tem, aqui. Tem, então, de maneira bem sucinta, bem rápida, não vou querer me expandir demais, mas aqui é para entender o nosso entendimento atual da física espacial. Fica mais fácil fazendo uma revisão histórica, mas eu vou falar bem rápido. Tá? A geofísica espacial, ela nasceu do entendimento de três fenômenos naturais: as auroras, o campo magnético terrestre e as manchas solares. Vamos falar de cada uma delas de maneira bem rápida, bem sucinta. As auroras, tá? Acabei de falar que são um tipo de emissão que acontece na alta atmosfera terrestre, tá? É bem bonito, nunca vi uma, eu quero ver uma algum dia, alguma vez, tá? Que acontece perto dos polos aqui, tá? Se você vê a imagem de fundo, supostamente aquela emissão que tem aqui, que parece um anel, né, na Terra aqui. Essas são as auroras, vista do solo e vista do espaço. Mas isso aqui é artístico, é uma imagem artística. Tá? Então, tá, auroras. Então, só um pouco de história. As auroras, então, começaram a ser estudadas de maneira mais cuidadosa pelo famoso astrônomo Tycho Brahe. Tá? Antes disso, a descrição era por gente que nunca tinha visto uma aurora, então não podemos confiar nessas descrições ali. Então, o Tycho Brahe, ele fez uma observação bem rigorosa de registro de auroras. Tá? Então, sabemos que temos auroras no hemisfério norte, auroras no hemisfério sul, aqui, tá? John Franklin, ele observou que as auroras não acontecem exatamente no polo, mas sim numa região com formato de anel, perto dos polos, aqui. Então, o professor Elias Mulumis, ele fez um mapa de observações frequentes de auroras, e realmente essas auroras se veem, não exatamente no polo, próximo dos polos. Tá? Sabemos que as auroras têm uma altura de entre 80 e 112 quilômetros na alta atmosfera terrestre, tá? De maneira bem sucinta, então, até a metade do século XIX, a gente tinha os seguintes fatos: as auroras acontecem numa região oval, perto dos polos norte e sul, e, além disso, as auroras acontecem na alta atmosfera terrestre. Tá? Mas, antes disso, não sabíamos o que são, qual a origem das auroras. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Um outro fenômeno natural que levou a disciplina de geofísica espacial ao desenvolvimento dessa disciplina é o campo magnético terrestre. Tá? Então, nós conhecemos aquele experimento de pegar uma agulha, passar num ímã e deixar flutuando de alguma maneira, ele vai se alinhar com uma certa direção. Tá? Isso, no fundo, descreve o funcionamento da bússola. A bússola se alinha por causa porque a Terra possui um campo de força, que chamamos de campo magnético. Tá? Então, a bússola é uma invenção bem antiga, é devido aos chineses. Tá? Os chineses, então, em princípio, eles atribui-se a invenção da bússola aos chineses. Ele aparece
escritos por Shen Kuo, que é enciclopedista chinês, tá? Ele descreveu a bússola. Depois na Europa foi descrito por Alexander Nekham, aqui, tá? Provavelmente ele descreveu a bússola graças à presença da Rota da Seda, que foi aquela rota de intercâmbio cultural, de especiarias, coisas assim, entre a Europa e a China. Tá? Então provavelmente essa invenção foi propagada através da Rota da Seda. Tá? Então, entre outras coisas, claro. Tá? Então, o que mais? O interessante é o Robert Norman, tá? Ele vai ser... o que é interessante é que ele fez um experimento, ele pegou a agulha, ele não deixou flutuando, ele pendurou no fio, deixou pendurado. Então ele observou o seguinte, a agulha não apenas se alinha na direção horizontal, mas também na direção vertical. O campo magnético terrestre também possui uma componente vertical. Tá? Então, que mais? Gilbert, ele propôs que o campo magnético da Terra se comporta como se tivesse um ímã gigante no interior. Tá? Um ímã com polo norte e sul. Tá? A gente vai ver um pouco mais de detalhe desse formato. Tá? Depois, George Graham, ele construiu uma bússola mais sensível. Então, ele observou que a bússola não fica somente apontando, mas também ele fica oscilando. A bússola tem umas oscilações que são regulares e às vezes são irregulares. Ou seja, ele não fica ele não fica parado numa direção apenas. Né? Então, aqui temos então, bom, aqui eu coloquei só um parênteses aqui, o Bach, ele compôs na época, mais ou menos nessa época, compôs o cravo bem temperado, tá? Que é uma composição bem famosa. Quem estuda piano a primeira coisa que tem que estudar é aquela música tão bem famosa, tá? Então, só para ter um contexto histórico só, né? Tá? Tocar piano não é tão difícil. O Bach diz que para tocar piano você só precisa apertar as teclas corretas no instante correto. É o Bach, né? O que sabemos do campo magnético terrestre? Até início do século XVIII, a Terra possui um campo magnético parecido com um ímã e ele varia regularmente e às vezes irregularmente. Mas por quê? Tá? Por último, as manchas solares. Tá? Só para acabar a introdução, apenas estamos na introdução. As manchas solares. O que são as manchas solares? O Galileu ele teve a grande ideia de pegar um telescópio para projetar o Sol num papel. Tá? E aqui que vem, bom, sempre que eu faço essas apresentações, eu tenho que fazer o serviço o serviço público de informação. Tá? Não olha para o Sol diretamente. Tá? Essa é essa é a mensagem que eu tenho que falar e tenho que sempre dizer e pôr ênfase. Tá? Não olha para o Sol diretamente. Tá? Faz como Galileu. Ele pegou um telescópio ou um binóculo, às vezes, com um pouco de cuidado, você pode projetar num papel e você vai ter uma boa representação do Sol. Tá? Para observar o Sol é necessário ter filtros especiais, então eu recomendo, se você for fazer a observação, faz uma projeção, não olha para o Sol. Tá? O Galileu projetou num papel, ele pegou o papel e começou a copiar o que ele tinha, assim, a desenhar no papel. Então ele observou que além do Sol, uma esfera bem definida, aproximadamente esférica, tá? Uma esfera bem definida, ele observou também manchas aqui. E o que são essas manchas? Boa pergunta. Pessoal, teve gente que falou que eram nuvens. Teve gente que falou que talvez seriam planetas próximos do Sol. Tá? O Galileu bom, a gente sabe que ele se encrencou na hora de mostrar que o Sol tinha manchas, porque sabemos que o Sol, ele é como que chama? O Sol é a fonte de vida, né? É a fonte da nossa energia, da fonte da vida, que eu concordo, realmente, tudo que vem, a vida, realmente precisa sim ou sim do Sol. Tá? Agora, algumas pessoas extrapolaram dizendo que o Sol, então, é um astro perfeito. Né? Se é um astro perfeito, então, como que pode ter defeitos? Como pode ser isso? Então, a história, talvez vocês já sabem, não quero me estender muito nisso. Galileu se encrencou um pouco só por seguir a ciência, tá? Só por seguir rigorosamente o que é ciência. Tá? Em Zurich,
tem um observatório que pegaram a ideia do Galileu, começaram a fazer registros diários de manchas solares. Fizeram registros e, além disso, eles começaram a contar o número de manchas. Por exemplo, nessa imagem aqui, talvez podemos dizer, tá, então tem uma, duas, três, quatro, cinco, isso aqui é uma mancha grande, tá, conta como quinta, 6, 7, 8 manchas. Amanhã, então, além disso, eles observaram que a Galileu já tinha observado que as manchas se deslocam junto com a rotação do Sol também. Eles aparecem de um lado do Sol e desaparecem. Além disso, às vezes as manchas surgem e se desfazem também. Não necessariamente devido aos movimentos de rotação do Sol. Elas surgem e desaparecem. Então, o número de manchas pode variar. E isso foi o que esse observatório começou a registrar. O Schwab, ele observou que ao longo dos anos o número de manchas sobe e desce, aumenta e diminui, aumenta e diminui. E esse aumento e diminui tem um ciclo de 11 anos. Ele é um ciclo que se repete cada 11 anos. Então, só para deixar o suspense aqui, até meados do século XIX, sabemos que as manchas solares existem, não são nuvens, nem planetas. O número de manchas possui um ciclo de 11 anos, mas a grande questão que vai ficar aberta, que a gente vai fechar daqui a pouco, o que são? E será que as manchas têm algum efeito na Terra? São todas perguntas interessantes que ainda não têm uma solução definitiva. Uma pausa, perguntas, questões, coisas assim. A apresentação ficou internacional, né? Saludos desde Chile. Tá, então, que chique. Então, mas se alguém tiver questões, perguntas, coisas assim, eu só vou beber um pouco de água, alguma curiosidade, coisa assim, que tal? E a gente começa falando depois do Sol aqui, tá? Que é o nosso segundo assunto aqui, tá? E acabamos a introdução, vamos passar para o Sol. Vamos falar das camadas do Sol e os fenômenos que acontecem no Sol. Se não me engano, não tem muitas perguntas por enquanto, tá? Não sei se tem uma certa diferença, né, entre o que eu falo e o que aparece na tela aqui, né? Então, tá, vamos continuar. Sol, se eu enxergar alguma pergunta aqui, respondo na hora. Sol. Para entender o Sol, a gente vai falar da estrutura do Sol. O Sol tem uma estrutura interna e externa. A estrutura, no meu caso, no meu assunto, a pesquisa que eu faço, eu tenho mais interesse na estrutura externa. Então, a estrutura interna, só vou falar de maneira bem rápida, que é composta por 3 camadas, tá? Uma delas é o núcleo, tá? É a camada mais interna, depois tem uma zona de radiação e uma zona de convecção aqui, tá? Que tem a ver com a propagação da temperatura de dentro para fora, coisa assim, tá? No núcleo que acontecem as reações termonucleares as reações termonucleares, fusão termonuclear, quer dizer, tá? Depois, então, a radiação se propaga através da zona de radiação e depois da zona de convecção, que é o movimento convectivo, ele vai ser mais eficiente para poder transferir temperatura, calor, no fundo, temperatura, coisa assim. Que tal? Então, tá ótimo, tá? Então, manchas solares se afetam as comunicações? Sim, a gente vai ver. Então, tem uma relação. As manchas solares afetam as comunicações, Maurício Obando, tá? Então, sim, elas podem afetar. Isso vai ser o assunto do quarto ponto. A gente vai ver que, sim, mas ainda não entendemos muito bem qual que é o link, qual é a conexão entre as manchas solares e o que acontece, o que pode afetar os satélites. Tá? Deixa eu passar logo já para a estrutura externa, que é o que faz mais parte da minha pesquisa, tá? A atmosfera solar, o que chamamos de atmosfera solar, são as camadas externas do Sol. Externas. A primeira camada é chamada fotosfera, né? A fotosfera é o que chamamos o que podemos considerar como a superfície do Sol, tá? Mas a superfície do Sol, entre aspas, tá? Porque suponha que você conseguir, se você puder colocar os pés no Sol, então colocar os pés na fotosfera, você afunda.
Ele não é uma superfície sólida, é claro, é plasma, é uma espécie, é como se fosse um gás, mas como há uma mudança de densidade nessa camada bem grande, então uma mudança bem grande, então chamamos de superfície do Sol. Tá? E onde acontecem as manchas solares? O Sol, para poder, vocês veem nesse vídeo aqui, ele se parece com uma panela de água, né, de água fervendo, né? Ele tem convecção e também na superfície da água tem borbulhas, tem movimentos de convecção, coisa assim. Né? De fato, a ideia de uma panela de água fervendo é um bom modelo para imaginar, para poder modelar o que acontece na superfície do Sol. Né? Isso aqui é uma mancha solar, essa mancha escura aqui, essa coisa escura aqui. Tá? As manchas solares, então, são regiões escuras que acontecem no Sol. Elas parecem escuras, mas porque são escuras, no fundo, elas são regiões em que o campo de força, que chamamos de campo magnético do Sol, se concentra. Há uma concentração grande, há uma intensidade maior de campo magnético nessas regiões. Então, agora, como tem, de maneira bem sucinta, como tem uma maior concentração de campo magnético, maior intensidade de campo magnético, as partículas carregadas, que são elétrons e prótons, vamos supor, em sua maior parte, o movimento delas fica preso. O campo magnético tem um efeito nas partículas carregadas. Então, o movimento delas diminui, elas ficam presas pelo campo magnético. Se o movimento delas diminui, então, de maneira bem grosseira, ou a temperatura também diminui. Então, essas regiões têm uma temperatura menor do que no resto do Sol, aqui na superfície do Sol aqui. Tá? Então, são regiões mais frias do que outros lugares do Sol, por isso que parecem escuras. Elas só parecem escuras, elas não são escuras. Se for possível pegar uma mancha solar, com a mão assim, pegar e arrancar do Sol e colocar em outro lugar e a gente teria que a mancha solar ela seria tão brilhante quanto a lua cheia. Ela tem um brilho, só que esse brilho é bem menor do que o redor. Então, no fundo, um efeito de contraste. Né? As manchas solares parecem escuras porque elas são menos brilhantes do que o resto do Sol. Tá? Então, temos então manchas solares, então slide seguinte, deixa eu ver, às vezes trava um pouco isso aqui, mas aqui é só indicar que vá para o slide seguinte aqui, tá? Acabamos de dizer que as manchas solares têm um ciclo que aumenta e diminui, aumenta e diminui. Esse ciclo fica bem claro nessa figura aqui, tá? É o chamado ciclo solar. O número de manchas solares aumenta e diminui de maneira cíclica a cada 11 anos. Então, desse pico para esse pico temos 11 anos. Desse pico para esse pico temos 11 anos. Então, aproximadamente. Mas é curioso. Por que 11 anos? Ninguém sabe. Tá? É uma grande questão. Por que 11 anos? Tem a ver com a estrutura. Alguns anos atrás, sabemos, há algumas hipóteses que dizem que a estrutura interna do Sol tem a ver com isso. O tamanho da camada radiativa e convectiva, talvez esse tamanho relativo um do outro tenha a ver com talvez tenha a ver com esse ciclo, tá? Que mais? Bom, além desses picos aqui temos máximo, aqui máximo mínimo, vamos voltar aqui, máximo mínimo, que se repete cada 11 anos. Além disso, temos também uma modulação das manchas solares, que parece que parece que tem alguma coisa aqui de grande escala aqui, né? Meio que aumenta e às vezes baixa e aumenta também, né? Isso é especialmente notório aqui no chamado de Maunder mínimo, o mínimo de Maunder aqui. As cores, o que são as cores? A cor azul são as observações utilizando técnicas modernas, que utilizamos até hoje. As vermelhas são as técnicas mais antigas. Só separamos as duas técnicas porque são diferentes e a observação de manchas solares, a maneira como são contadas. Esse mínimo de Maunder é um período de quase 50 anos aqui que as manchas solares sumiram, desapareceram. De repente apareceu uma coisa assim, mas vários anos ficaram em zero aqui, várias décadas ficaram zero, não tinha manchas solares. Então,
É engraçado porque o Galileu ele teve tantos problemas para mostrar que as manchas solares existem. Depois aquele observatório fez as contagem de números de manchas solares e quando eles vão demonstrar que existem as manchas solares, não são nuvens, não são não é sujeira no telescópio, de repente somem. Então foi frustrante na época porque eles não conseguiram. Foi um pouco frustrante cadê as manchas solares que queríamos mostrar. Foi necessário 50 anos até começar a reiniciar o ciclo solar aqui, reiniciar o número de manchas solares. Tá? Então, por que aconteceu o mínimo de Maunder? Vocês estão começando a ficar cansados de escutar a mesma resposta? Não sabemos. Tá? É uma grande questão. Não sabemos por que as manchas solares desaparecem, por que tem essa modulação no mínimo e máximo também. Tá? Não sabemos também. É uma grande questão que o pessoal está tentando responder, tá? Então, que temos aqui então? Mas qual que então? Será que tem alguma influência as manchas solares aqui na Terra, coisa assim? Essa é outra grande pergunta. Qual é a influência na Terra do número de manchas solares, tá? Quando aconteceu aquele mínimo de Maunder aqui, nessa época, entre 1650 e 1700, sabemos que houve invernos prolongados na Europa. Na Europa houve geadas fortes. Teve, por exemplo, a agricultura sofreu, não? Teve falta de alimentos, não foi possível fazer colheita de alimentos, se perderam por causa do frio. Sabemos que muita gente passou, teve família, muita gente passou fome na época. A gente não tem registros visuais, os registros visuais não tinha Instagram na época, mas a gente tinha, pelo menos tinha os artistas e, curiosamente, os artistas, eles ou não tinham muita imaginação, ou eles ficaram, realmente fazia muito frio, porque tudo que eles pintavam eram quadros de paisagens, inverno, neve, frio, gelo. O Tamesa, o rio lá em Londres, congelou. Tá? Então, parece que o número de o mínimo de Maunder está relacionado com um frio extremo que aconteceu na Terra na época. Tá? Aparentemente, isso é um tema bem controverso, porque tem muitas coisas que implicam, né? Então, há muitas implicações, né? Que não vou entrar em detalhe, mas é uma grande questão. Será que as manchas solares têm a ver com o clima terrestre? Tem alguma influência? Não sabemos, mas há hipóteses que dizem que sim, outras que dizem que não. Tá? É uma grande questão. Hoje em dia, como que a gente está? Qual que é a nossa situação com as manchas solares? Né? Situação atual. Isso aqui seria uma ampliação da figura anterior. Tá? 2010, tivemos um máximo em 2014 e atualmente nós estamos em um mínimo solar, em que quase não tem manchas no Sol, manchas solares. Tá? Os pontos em preto aqui, a linha em preto são as observações e a linha azul é apenas uma suavização, uma curva suave, para poder enxergar melhor o ciclo. Tá? Então, usando essa curva mais suavizada, então podemos fazer uma previsão. Tá? Então, a linha vermelha é uma previsão, supostamente em 2021, talvez a gente seja possível, vamos começar a ver ressurgimento das manchas no Sol. Tá? E talvez em 2025 a gente tenha o nosso máximo de manchas solares, talvez tenha muitas manchas solares no Sol. Tá? Se vocês fazem aquele experimento de projetar o Sol num papel, vocês não vão ver mais do que um disco, porque não tem manchas solares. Né? Então, mas talvez comecem a surgir agora. Né? Então, tá. Então, continuando com a atmosfera solar. Acabamos de falar sobre a fotosfera, vamos falar sobre a cromosfera. A cromosfera é a seguinte camada do Sol. Né? Então, tem alguns fatos. Aqui a cromosfera ela possui uma temperatura de 10.000 graus Kelvin. Tá? Então, lembra que a fotosfera era uns 5.000 graus, aumentou para 10.000 graus. Tá? Bom, ela fica acima da fotosfera e é uma camada difícil de compreender. Hoje em dia é possível observar
essa camada através de filtros e câmaras boas, em umas câmaras de alta resolução em satélites, e é onde surgem umas estruturas bem complexas, bem difíceis de entender, tá? Que é o que acontece aqui nesse vídeo aqui. Esse vídeo está mostrando um tipo de estrutura que surge na cromosfera aqui, tá? E como surgem essas estruturas, como que evoluem, como podemos prever a evolução dessas estruturas, ainda não sabemos. Olha a Terra aqui, tá? Então, então, por exemplo, nesse caso desse vídeo, a gente observa que essa estrutura parece uma chuva, né? Está chovendo no Sol, então que absurdo isso, mas parece que está caindo uma chuva de plasma, tudo bem, está chovendo plasma no Sol, né? Então, então, como se forma é uma grande questão, né? Por enquanto a gente pode admirar essas imagens, coisas assim, que tal? E por último a terceira camada é chamada de coroa solar aqui. Então é a terceira camada do Sol. Ela vai da cromosfera, se estende até o espaço interplanetário. É a camada que envolve no fundo que inclui o espaço interplanetário, a heliosfera, coisa assim, tá? Coroa solar. É a camada externa. É uma camada que é visível durante os eclipses solares, né? Então, por exemplo, bom, tem esse vídeo aqui, tá? Tem umas imagens muito boas na internet que dá para achar por ali, tá? Nós fizemos uma imagem no eclipse do ano passado, lá no Chile, aqui em colaboração, em colaboração com a Universidade de La Serena. Então, fizemos uma campanha aqui, então conseguimos algumas imagens aqui e outros tipos de medições também no local, tá? Agora queria só chamar a atenção desse ponto aqui. Temperatura de 1 milhão de Kelvin. Se você lembra, então a fotosfera ela tem uma temperatura de 5.000 graus Kelvin. Depois, indo da superfície para fora, se afastando do Sol. A cromosfera tem uma temperatura. Isso é uma questão que é uma praga e ninguém sabe responder por quê. É muito estranho. Por que se eu me afasto do Sol, a temperatura deveria diminuir? Não, ele aumenta, e aumenta um monte, ele aumenta para 1 milhão. Isso é uma grande questão que ninguém sabe responder até agora. Existem muitas hipóteses. É uma questão estranha. Por que ela é estranha? Porque é como se eu fosse eu quisesse lá na cozinha, quiser ferver a água. Então eu pego a água, coloco na panela, coloco a ferver, acendo a chama do fogão e em vez de ferver a água, ferve a cozinha inteira. E a água fica tranquila. Estranho mesmo. Há muitas hipóteses. Uma hipótese talvez a turbulência tenha algum papel nisso. Outra fenômenos, talvez como a turbulência do vento solar. Talvez outra hipótese diz que é um tipo especial de ondas que acontece no campo magnético, que chamamos de ondas de Raffin. Esse tipo de onda também pode ter um papel. Então há uma grande discussão que em breve deve ser, todo mundo está apostando as fichas em um ou outro. Tem uma sonda, uma espaçonave chamada Parker Solar Probe. É uma sonda, uma espaçonave, eu chamo de sonda, um satélite no fundo, que se aproximou, chegou bem próximo do Sol e fez medições bem próximas do Sol. E ele deve ter, esses dados têm a chave para responder por que a temperatura aumenta quando eu me afasto do Sol, né? Que é uma questão fundamental na física. E na Wikipedia a gente pode ver que é uma das questões fundamentais. Por que a temperatura aumenta quando eu me afasto do Sol? Para 1 milhão, 1 milhão de Kelvin, coisa assim, tá? Então, fenômenos, então o Sol, há vários fenômenos que acontecem no Sol. Entre eles, que chamamos de ejeções de massa coronal, que são aquelas liberações de energia, liberações de massa, enorme quantidade de massa, trilhões de quilogramas de material, a uma velocidade enorme de 1.000 quilômetros por segundo, coisa assim. Então, essas ejeções de massa coronal são especialmente interessantes de serem estudadas. Por quê? É aquelas erupções que tem aqui, né, no vídeo, aqui, né, no canto tem aqui uma erupção. Essa erupção, então, nesse puff que ele faz, aí foram 1 trilhão de quilogramas de plasma. E a uma velocidade de 1.000 quilômetros por segundo, coisa assim, né? Então, as escalas são impressionantes.
Tá, por que existe um interesse particular nas rejeições de massa coronal? Porque esse material, ele é composto de plasma, é composto de partículas carregadas, entre outras coisas, e campos eletromagnéticos junto, eles vão junto também. E campos eletromagnéticos extremamente poderosos. E esses campos eletromagnéticos possuem uma radiação que é extremamente alta. Então, essa radiação, quando ela pode atingir um satélite, uma missão tripulada, e pode ser extremamente nociva para os componentes eletrônicos, as pessoas que estiverem naquela missão, a tripulação, coisa assim. Tá? Tá? Antes de passar, então, qual que é a interação entre essas rejeições de massa coronal e a Terra, o que compõe o ambiente espacial terrestre? Então, deixa eu ver. Tem algumas questões aqui. As manchas solares têm alguma semelhança com as tempestades aqui na Terra, como, por exemplo, um vórtex na zona de alta e baixa pressão. Esse é Matheus Alves. Obrigado, Matheus. Tem? Então, sim. As manchas solares, sim, elas têm tudo a ver. Tem... agora em 2018 foi que demonstramos, é propaganda de novo, desculpa, tá? E que através de uma certa, não foi só foi uma colaboração com uma colaboração internacional, conseguimos demonstrar que na superfície do Sol acontecem redemoinhos, como se fossem furacões. Os furacões que a gente tem aqui, ou ciclones, Catarina, coisa assim, também acontecem na superfície do Sol também. Então, e esses furacões eles podem se propagar, e de fato as manchas solares são muito parecidas. As manchas solares elas surgem e desaparecem do interior do Sol. E tem um comportamento bem parecido com furacões. Tem tudo a ver. Tudo o que sabemos de furacões, pelo menos algumas técnicas que temos para prever furacões, podemos utilizar para prever o que acontece na superfície do Sol, para prever, por exemplo, talvez surgimento de manchas solares, ou o que acontece na superfície do Sol em geral, coisa assim. Sim, ele é bem parecido. Foi exato aqui. Deixa eu ver, Jonathan William. Então, professor, essa forma parece a forma do campo magnético. Qual que era a forma? Mas sim, é a forma, no fundo essas linhas são todas o campo magnético, tem essa forma também, tem essa forma, esse formato. No fundo ele segue o campo magnético porque é extremamente poderoso, o plasma fica preso no campo magnético. Por outro lado, o plasma também carrega o campo magnético, é um pouco mais complicado, e me levaria um pouco mais de tempo para poder explicar. Mas sim, tem a ver com o campo magnético, ele tem essa forma. Então, o que temos aqui? Tierra del Fuego e quarta região. Tá bom. tá, aqui, tá. Se não tiver problemas, então, abraço para o pessoal do Chile, tá? Eu fico feliz de que tenham descoberto, não sei como, mas descobriram esse link aqui, então, tudo bem. Eu acho que hackearam o meu laptop aqui, vai saber, não sei lá, mas tá. Um abraço para todo mundo, tá? Que tal? Vamos continuar, então. O ambiente espacial terrestre. Ainda temos mais 2 assuntos para falar, tá? Dizemos que o campo magnético da Terra parece com um ímã, tá? Então, ele é semelhante a um campo de um ímã. É como se eu tivesse um ímã aqui no interior da Terra, com um polo norte e um polo sul aqui. Tá? Veja que eu fiz o polo norte aqui embaixo e o sul em cima. Tá? Isso é fato. O polo norte do polo norte do campo magnético da Terra se encontra não exatamente alinhado, mas próximo do polo sul geográfico. E ao contrário, o polo norte geográfico perto do polo norte geográfico se encontra o polo sul do campo magnético terrestre. Aí tá. Que tal? Então, as linhas de campo magnético saem pelo sul e entram pela região norte, aqui geograficamente falando, tá? Que tal? Então, em princípio, então, como ele parece com um ímã, o campo magnético tem esse formato da Terra. Só que ele tem, a gente tem a presença de um vento solar, um vento que vem, vamos supor que o Sol se encontra à esquerda, ele vem e se encontra com o campo magnético da Terra.
ele tem um certo efeito, ele acaba deformando o campo magnético da Terra. Deforma aqui, comprime desse lado e do outro lado estica, acaba esticando. Que é o que a gente tem na seguinte imagem aqui. A interação entre o vento solar e o campo magnético da Terra acaba deformando o campo magnético da Terra, acaba fazendo uma deformação com o formato de cometa. Ele tem um formato de cauda. Né? A região que é influenciada pelo campo magnético da Terra é chamada de magnetosfera, uma esfera em que o campo magnético da Terra é poderoso o suficiente para nos proteger do vento solar. Então, o vento solar ele vai ser defletido pela presença do campo magnético da Terra, que é um campo de força. Então vem o vento solar e ele vai ser defletido aqui. Vem outro vento solar aqui e ele vai ser defletido. Né? Então nós temos um escudo protetor, temos uma proteção natural, que é o campo magnético da Terra. Ele nos protege daquelas partículas carregadas, daquela radiação que vem com o vento solar e assim em diante. Tá? Então a gente pode ficar relativamente tranquilo aqui. Tá? Então, exceto por um fato que é o nosso escudo protetor, nosso campo protetor aqui, ele tem furos. Um furo aqui e aqui, né, perto dos polos norte e sul, que tem a ver com o polo norte magnético e o polo magnético sul. Tem a ver. Então, há uma chance de que partículas do vento solar acabam se intrometendo aqui e acabam indo na direção da Terra. Existe uma chance. Essa aqui seria uma visão 3D, da mesma figura aqui, 2D e 3D. Né? Então, devido a isso, por essas partículas que conseguem entrar no nosso escudo protetor, a gente tem que algumas partículas entram e ficam presas orbitando a Terra, que é esse anel laranja que tem aqui, com o formato de donut aqui, né? De donut, assim, né? Este aqui representa uma região de corrente que tem uma alta população de elétrons. No fundo, acaba virando uma corrente elétrica, que é bem poderosa. Tá? A interação entre o vento solar e o nosso escudo protetor, que é o campo magnético da Terra, essa interação é bem complicada. Existem várias regiões, por exemplo, a região que chamamos de magnetosfera, que ele mostra aqui, a região 4, cadê? A 4 mais ou menos essa região celeste, azul, coisa assim. Tem uma outra região, uma interface, que é chamada de bainha magnética. Tem uma frente de choque, o vento solar vem com uma velocidade enorme, uma velocidade supersônica. Tá? E tem outras regiões aqui. O estudo dessas regiões é bem complicado. Tem muitas regiões, e só vou querer mencionar que há muitos tipos de regiões. A estrutura é bem complicada. Tá? A Terra se encontra aqui no meio aqui. Então, da interação do vento solar wind aqui, e o campo magnético da Terra produz um monte de correntes, lâminas de correntes, a esfera plasmosfera, coisa assim, de regiões de plasma, correntes de anel, que é bem complicado. Tá? Que a gente tem gente que estuda isso aqui com muito cuidado e não é fácil esse tipo de estudo. Só para mencionar que essa interação é bem complicada. Em princípio, a Terra tem esse escudo protetor, mas a interação acontece de formas bem complicadas. Chegou a hora de responder a grande questão: qual a relação entre manchas solares, campo magnético da Terra e auroras? Tá aqui. Essa animação, isso aqui é uma animação. Sabemos que, as manchas solares têm uma relação. Qual a relação com? Tem algum tipo de relação com as ejeções de massa coronal? Qual a relação? Não é bem clara. Tá? É como falar de vulcões e erupções vulcânicas. Tá? Às vezes você tem um vulcão tranquilão ali, e de repente o vulcão começou a disparar material para fora, coisa assim. É a mesma situação. No Sol temos, às vezes surge uma mancha, essa mancha leva para o surgimento de uma região ativa, que chamamos de região ativa, e essa região pode produzir uma ejeção de massa coronal. Às vezes não. É mais complicado do que isso. Como prever se uma mancha solar vai ter relação com uma ejeção de massa coronal que se propaga pelo meio interplanetário? Ainda não sabemos.
não é fácil. Tem várias hipóteses, é claro, mas não há uma regra um a um que permita fazer previsão quando que vai surgir uma ejeção, tá? Então, mas tem alguma relação. De uma mancha solar pode surgir uma ejeção de massa coronal, de uma região ativa pode surgir uma ejeção de massa coronal, tá? Isso aqui, o que tem aqui é a observação de um satélite. Tem um satélite que fica bem na frente da Terra, entre o Sol e a Terra, um ponto que chamamos de ponto lagrangiano, L1. É um ponto de equilíbrio, ele fica na frente da Terra, no fundo, entre o Sol e a Terra. Ele fica observando o Sol, ele tem essa câmera ali, essa é uma câmera, uma imagem do Sol, só que ele coloca um prato na frente para produzir uma espécie de eclipse, para poder eclipsar o Sol, no fundo. Por quê? Porque sem esse prato na frente, satura a imagem, não dá para ver nada. O que a gente quer ver? O que tem fora do prato. Assim, ao redor desse prato que tem na frente aqui, essa circunferência aqui, na circunferência aqui no meio. O que tem ao redor é o vento solar, são aquelas linhas brilhantes, e de repente tem aquelas ejeções de massa coronal, puff, que vem de repente, essas puff aqui, coisa assim. Essas são ejeções de massa coronal se propagando pelo meio interplanetário. Às vezes elas vão para uma direção, para a direção da Terra, às vezes não. Fica difícil prever quando que vão atingir a Terra. Bom, mais ou menos sabemos hoje em dia, sabemos como prever, mas não sabemos quando vai ser gerada uma ejeção de massa coronal. Mas uma vez gerada, já é possível prever qual que vai ser o caminho que vai percorrer. Tem um ponto que fica caminhando aqui, né, no vídeo, eu acho que é um planeta isso aqui, deve ser o Vênus, coisa assim, provavelmente, né? Orbitando. À direita aqui tem uma simulação de computacional, tá? Então, essa simulação tem a Terra aqui no centro, então as linhas são as linhas de campo magnético da Terra, e mostra o que acontece com a chegada de uma ejeção de massa coronal. As linhas da Terra acabam se deformando devido à passagem a ejeção de massa coronal. A ejeção de massa coronal é enorme, então a gente vê apenas uma parte dela atingindo a Terra aqui, apenas uma parte aqui. Mas as ejeções são estruturas gigantes. Então, então esse é um outro evento aqui que foi bem mais poderoso aqui. Ele deformou bastante o campo magnético da Terra aqui. Então, dessa interação, o campo magnético da Terra varia, né? E varia de maneira drástica, de maneira abrupta, né? E essa variação, então, explica as variações do campo magnético que aquele cara observou quando fez aquela bússola bem precisa. A bússola pode apresentar, a agulha da bússola bem precisa pode apresentar oscilações, né? Então, irregulares. Né? Então, isso vem do fato da interação entre o vento solar e, às vezes, uma ejeção de massa coronal com o campo magnético da Terra. Eu mencionei que, às vezes, as partículas podem podem entrar no nosso escudo protetor, no nosso campo protetor. Quando as partículas entram no campo magnético da Terra, perto dos polos, essas partículas que vêm vamos supor, em princípio, do vento solar, partículas carregadas, elétrons e prótons, elas acabam se aproximando da Terra, entram na atmosfera e colidem com moléculas e átomos da alta atmosfera. Né? Colidem. Dessa colisão acontece emissão no visível. Né? Então, e essa emissão é justamente o que chamamos de aurora. Tem uma interrupção no vídeo, se eu coloco isso aqui, já essa interrupção para. Eu vou colocar esse menu ali porque ajuda no vídeo, não sei porquê, mas ajuda. Né? Então, dessa interação entre as partículas que vêm do vento solar, em princípio, e essas partículas que batem com as partículas na alta atmosfera terrestre, acontecem essas emissões, que chamamos de auroras. Tá? A cor verde tem a ver com os átomos de oxigênio. Tá? As cores podem ser explicadas, né? Tem alguma coisa a ver, tá? Não me lembro muito bem, mas eu só lembro da cor verde, tem a ver com os átomos de oxigênio. Tem auroras de outras cores, tem cores meio roxa, coisa assim. Tá? Então, que mais ia falar sobre as auroras? Era isso.
isso, então, tá, mas só para esclarecer, em princípio eu falei de partículas do vento solar, colidem, entram pelas... Tem música? Esse vídeo tem música? Tá tocando música? Eu queria tirar a música disso aqui. Ou é a música da fora? Tá. Mas em princípio as auroras então têm esse comportamento. Eles são, então, o que eu ia falar das auroras era sobre as auroras, elas ia falar alguma coisa das auroras que fugiu agora. Elas acabam colidindo. Tá, é que tem as partículas que colidem com a alta atmosfera têm outras origens também. Nem sempre vêm do vento solar. Às vezes são aquelas partículas que ficam presas naquela corrente de anel. Às vezes isso é um pouco mais complicado, mas podemos, em princípio, elas vêm do vento, algumas delas podem vir do vento solar. Isso que eu vou falar só para quem assistir. De repente pode ser que algum experto na matéria vem assistir o vídeo vai pegar todas as coisas que eu falei meio de maneira meio solta, coisa assim, tá? Então, só para me garantir, eu vou falar aqui algumas vezes podem ser bem-vindo o vento solar, tá? Então, dessa interação, quando o campo magnético da Terra acaba sendo perturbado, essas perturbações chamamos de tempestades geomagnéticas, tá? E da mesma maneira que o clima do dia a dia, quando temos umidade relativa do ar, quando temos, por exemplo, vento, velocidade do vento, na meteorologia, temos também índices que indicam se o clima no espaço está ruim ou não, tá? O clima espacial. Temos existem índices que indicam se o clima está bom. Por exemplo, desses índices é chamado de KP, aqui, que indica a presença de tempestades geomagnéticas. Bom, em princípio é o nível, mas aqui também a cor ajuda. Quando temos a cor verde, níveis baixos desse índice, então temos um dia bonito no espaço, no fundo um dia calmo, né? Se a cor quer dizer, o valor desse índice aumenta para um certo patamar aqui, um certo valor, então limiar, um certo limiar. Então na cor vermelha aqui, então a gente tem uma tempestade geomagnética, né? O valor moderado já é esse valor em amarelo, tá? Então, vamos para o último tópico aqui, tá? Que eu acabei falando bastante já, mas vamos falar sobre o impacto de tudo isso aqui no clima espacial, o impacto tecnológico e biológico do clima espacial. Perguntas, dúvidas, coisa assim, que tal? Tinha alguma questão por aqui? Mas já respondi, eu acho, coisa assim, que tal? Então, por enquanto, tem uma certa demora, né? Por enquanto, quem tiver dúvida, pode escrever. Deixa eu ver, Jonathan Williams. Então, professor, caso houvesse um satélite posicionado na região dos polos, poderia ser afetado por ventos solares que causam as auroras? Tá, boa pergunta. Boa pergunta, porque vou acabar falando mais uma meia hora. Tá, é muito legal isso aqui. Sim, tem razão. De fato, não necessariamente apenas satélites, voos comerciais também. Deixa eu pegar aqui, esse aqui só para rabiscar aqui nesse slide aqui. Sim, quando tem, por exemplo, nessa figura aqui, tem um satélite que tem uma órbita polar, por exemplo, e passa pela região dos polos aqui, ele tem uma maior chance de receber radiação devido a essas partículas que são precipitadas. As partículas se precipitam na direção do campo, na direção da Terra, tá? Deixa eu ver se não estou fugindo da pergunta. Sim, isso mesmo. Eles podem ser afetados pelos ventos, exatamente, as partículas que vêm do vento solar ou de outros lugares. As partículas podem vir do vento solar. Isso é para esclarecer aquilo que eu estava falando agora há pouco. Muitas partículas podem vir do vento solar e entrar aqui e atingir a Terra. Mas tem umas partículas que podem vir aqui da região da cauda da magnetosfera, aqui que está em celeste. Aqui que tem em celeste aqui. Deixa eu voltar aqui. Em celeste. Tem outras partículas que podem ficar presas e também podem atingir a Terra. Então tem vários lugares que podem, várias regiões que possuem, onde ficam, que podem trazer partículas carregadas para a Terra. Isso que eu quero dizer. Então, sim, os satélites têm que tomar algum cuidado quando atravessa a região dos polos,
e também nas regiões aqui em cima, na região próxima do Brasil, tá? De maneira mais ou menos sucinta, eu vou falar aqui, o campo magnético da Terra, nós dizemos que ele tem o formato do dipolo, ele tem um formato parece um ímã, tá? Então, só que não é um ímã perfeito, ele tem algumas partes que é um pouco mais fraco que os outros. Uma região em que o campo magnético, a intensidade do campo magnético é um pouco mais fraca do que de outros lugares no planeta, é aqui em cima da América do Sul. Existe uma região que é chamada como é chamada de, como que é isso? Anomalia, tá, agora eu lembrei, isso aqui não, aqui está em inglês, anomalia, se não me engano, magnética do Atlântico Sul. Atlântico Sul. Tá? É uma anomalia magnética que começou no Atlântico Sul, só que ela, como o campo magnético da Terra também não é estático, ele começou a se deslocar também na região da América do Sul. Então, também tem sido proposto um nome de anomalia magnética da América do Sul. Pesquisador do INPE propôs mudar o nome dessa anomalia para anomalia magnética da América do Sul. Por quê? Porque está bem em cima. O ponto exato do centro dessa anomalia é na cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. É o ponto exato e ele se espalha. Se espalha para outras regiões. Então, ele está... eu não vou resistir pegar aqui, tá? Vou pegar aqui, então vamos colocar aqui South Atlantic Magnetic Anomaly, tá? Que tem aqui. Que tal? Essa imagem está boa, clicamos aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos pegar aqui. Tá, que tal? Consegue enxergar aqui a imagem? Eu cliquei ela sem querer. Aqui, tá? Isso aqui, a cor, representa a intensidade do campo magnético da Terra. Tá? Veja que tem um mínimo aqui, né? Esse azul é o mínimo da intensidade em unidades de nanotesla, campo magnético. Tá? Então, esse mínimo, então, está bem em cima de nós aqui. Né? Então, esse mínimo de campo magnético tem um efeito em satélites. Esse mínimo de campo magnético produz um acúmulo de partículas carregadas nas regiões altas, na região do espaço próximo da Terra, e esse acúmulo de partículas pode afetar satélites, o funcionamento dos satélites. Então, também, quando o satélite passa por aqui, pela América do Sul, pela região do Brasil, mais ou menos, então tem que desligar algumas componentes, ou colocar no modo de segurança, pelo menos, porque essas partículas podem atingir os circuitos. Que tal? Então, sim, então, o que mais? Só para ver duas questões a mais. Então, o professor Milton Soares então pergunta se as partículas que entram pelo cone magnético da Terra são absorvidas pela atmosfera também. Sim, a princípio eu entendo que sim. Na hora de colidir, acaba sendo absorvida e o produto disso é o fóton o fóton que é emitido, que dá a cor da aurora. Em princípio, eu entendo que são absorvidas. Alguns não. Algumas partículas elas não chegam a atingir a atmosfera e acabam voltando pelas linhas de campo magnético, por um fenômeno bem conhecido das partículas carregadas. Tá? E acabam dando voltas aqui, acabam ficando presas no campo magnético. Então, e tem... então tem Gonzalo Cerda Varela, que eu sei muito bem quem é, tá? Então tem, obrigado pelos comentários. Vamos logo já para os impactos do clima espacial, só para não demorar demais, tá? Estamos falando sobre o impacto na tecnologia de tudo isso aqui, tá? No satélite, por exemplo. Satélites, tem vários tipos de órbitas satelitais, tá? Tem vários tipos, por exemplo, órbitas baixas, órbita média, existe a órbita geoestacionária, a órbita alta também, tem aqui também, tá? Então, dependendo da órbita, tem diferentes efeitos. Quais são os efeitos nessas órbitas? Pelo menos a média, a geoestacionária e a alta órbita terrestre.
vamos mencionar quatro exemplos. O primeiro, acúmulo de cargas na superfície do satélite. Partículas carregadas podem acabar atingindo o satélite e se acumulando na superfície. Isso não é bom, porque esse acúmulo pode levar para uma densidade maior de partículas. Essa densidade maior de partículas pode levar para pode gera um potencial eletrostático, e esse potencial eletrostático gera um campo magnético, um campo elétrico que pode gerar uma faísca, tá? E essa faísca pode acabar com alguma componente, é tudo que não queremos algum componente eletrônico, né? Isso, então, outro efeito, então, também podemos ter, isso aqui era um sublinhado, tá? Saiu do lugar. Podemos ter um efeito em dielétricos também, tá? Então, em materiais dielétricos também podemos, algumas partículas elétrons que são de altas energias podem penetrar o satélite e podem depositar cargas e causar curtos-circuitos, né? Então, isso aqui são quatro situações que a gente vai comentar. Essa aqui é uma situação bem engraçada. Ela vai ser, suponha que, o satélite tem vários componentes eletrônicos, entre eles um computador a bordo, uma memória RAM, tá? Memória RAM são células, tá? Que armazenam valores 1, 0, 1, 0, coisa assim. É que é engraçado isso aqui. Então, essa situação, esse Single Event Upset, ele é quando acontece que como que a gente muda de valores um bit, né, na memória RAM de um computador? Através de uma corrente elétrica. Pode ser que uma partícula carregada que possa vir do vento solar, talvez seja uma partícula que já estava presa dentro da magnetosfera. Vamos supor, por exemplo, um elétron. Pode ser que esse elétron venha aqui e acaba atingindo justamente essa célula aqui de memória. E acaba trocando essa célula para um zero aqui. Essas são zeros aqui, tá? Qual pode ser o efeito? O efeito aconteceu já. Aconteceu que um satélite, depende da programação. Por exemplo, já aconteceu, um satélite foi atingido por um elétron que mudou uma bandeira na memória. O que era esse bit? O que ele representava esse bit? Esse bit indicava ao satélite se ele precisava corrigir a órbita ou não. Então você já pode imaginar, a órbita, o satélite sabia que estava tudo bem na órbita, chegou o elétron, trocou de vez esse valor desse bit, o satélite achou que tinha que corrigir a órbita, acendeu os propulsores e acabou caindo na Terra. Não deu certo. Então, é um tipo bem particular, difícil de prever, um tipo de situação que pode acontecer, né? Por último, também em materiais, podemos ter degradação, a radiação ultravioleta do Sol também pode degradar, por exemplo, painéis solares, alguns materiais do satélite. Então, no solo, aqui no nosso dia a dia, como pode afetar o clima espacial, como pode afetar as ejeções de massa coronal, será que tem algum efeito? Tem efeitos indiretos. Não vai ser efeitos diretos porque temos um escudo protetor, que é o campo magnético da Terra. Agora, um efeito indireto é, por exemplo, esse é o caso clássico que que a gente sempre menciona que pode acontecer. Já aconteceu lá no Canadá. No Canadá teve um apagão que durou 9 horas em Quebec, numa cidade lá. Então, qual foi a causa desse apagão? Foi um transformador que foi sobrecarregado devido a uma tempestade geomagnética. O campo magnético da Terra, quando ele se mexe, ele pode induzir correntes aqui no solo. Então, pode induzir correntes nas linhas de transmissão e também em oleodutos. Aqui nos oleodutos também pode acontecer corrosão devido a correntes induzidas por atividade auroral. Isso tem sido observado em Alasca. Os oleodutos acabam sendo, o material é degradado. Tem um terceiro exemplo aqui, que no ano passado surgiu. Alguém fez uma pesquisa em documentos históricos lá nos Estados Unidos. Eles pegaram documentos da época da Guerra de Vietnã. Então ele descobriu o seguinte: teve uma situação em que nos Estados Unidos colocaram um tipo de bombas lá no fundo marinho, no fundo do mar. Para quê? Para poder pegar submarinos, coisas assim, tá?
Só que eles dispararam de repente, sem a presença, sem que apareça um submarino, nada. Eles de repente dispararam. Então, aquele pesquisador pegou aqueles documentos, as datas em que aconteceu essa situação, e ele observou que realmente, na época, na mesma data, a Terra foi atingida por uma ejeção de massa coronal. É mais um exemplo que não coloquei aqui, um exemplo de que o clima espacial pode ter um efeito aqui no solo. Então, o que interessa, os efeitos de radiação humanos, tá? No fundo, esse exemplo aqui do Quebec, aqui de Canadá, é o exemplo que a gente sempre dá quando, por exemplo, quando eu quero escrever um projeto de pesquisa, coisa assim. Então, justificativa, claro que não vou falar, porque eu sempre sonhei em ser astronauta, eu gosto do espaço e Star Wars, coisa assim. No fundo, é verdade, mas não posso escrever isso, então a gente escreve essa situação em Quebec, que aconteceu em Quebec, tá? Então, agora, também é interessante também falar se queremos fazer algum tipo de exploração espacial tripulada. Se queremos, por exemplo, enviar uma missão para Marte, é importante saber quais são os efeitos do clima espacial em seres humanos, por exemplo, né? Numa tripulação, coisa assim, em alguma missão. Aqui tem um resumo do efeito da radiação em seres humanos, só para lembrar, unidades de REMS aqui, tá? De menor para maior, tá? Então, temos 25 REMS, uma diminuição de glóbulos, 50 uma diminuição notória de glóbulos brancos, 75 já tem uma chance de sentir náusea, 100 REMS já existe um 10% de chance de queda de cabelo. Quando um ser humano é atingido por 400 REMs, temos uma chance de 50% de morte em 30 dias. Né? Depois disso aqui só piora. Né? Então, considerando isso aqui, vamos ver algumas situações típicas que um astronauta deve enfrentar, por exemplo, uma órbita de baixa terrestre, uma órbita baixa. Por exemplo, na Estação Espacial Internacional, que pelo que eu entendo se encontra numa órbita baixa, eles recebem por dia 1/10 de REM, né? Considerando que um exame de raio-x é 1/100 de REM, então eles recebem 10 exames de raio-x, né? Se eles tiverem que sair da estação espacial para fazer alguma reparação, algum conserto, então eles têm que fazer uma caminhada espacial e essa dosagem aumenta num fator de 10 ou talvez de 100, pode aumentar, tá? Aqui tem uma situação particular, as missões Apollo que levaram gente para a Lua aqui, tá? As missões Apollo, então, por exemplo, a missão Apollo 16 foi uma missão que levou o pessoal para a Lua aqui, que aconteceu em abril de 72. No ano 72, os efeitos do clima espacial, por exemplo, das ejeções de massa coronal ainda não eram bem compreendidas. Não era bem entendido também a trajetória da ejeção de massa coronal, por exemplo, não era bem compreendido na época, tá? Então temos a seguinte situação: missão tripulada em abril de 72 e em dezembro também uma outra missão tripulada, sem saber que em agosto aconteceu uma explosão solar. Isso foi muita sorte isso aqui, porque essa explosão solar que aconteceu em agosto de 72, foi calculado que se tivesse um astronauta no espaço, ele deveria ter recebido 400 REMs. Lembrando que isso aqui então equivale a ter um 50% de chance de morte em 30 dias. Né? Então, imagina se a missão Apollo 16 tivesse se atrasado alguns meses, ou talvez se alguém inventou de adiantar sem saber aqui, teria sido extremamente ruim para os astronautas dessas missões. Né? E é uma questão em discussão hoje em dia, se queremos, por exemplo, levar uma pessoa para Marte. Então é uma pergunta, é uma questão que não podemos fugir. Não tem como fugir dessa questão. O que vamos fazer, já que é estimado que talvez leve 2 anos uma viagem de ida e volta para Marte, e podemos talvez imaginar que o cara vai ficar 1 ano na superfície, como Matt Damon, talvez, coisa assim, tá? Então, quanto que ele ficou? Não, ele ficou mais de 1 ano, não me lembro, mas isso é um filme, tá? O cara está achando que isso foi verdade, documentário. Não foi um filme. Foco.
vamos supor que uma missão de 3 anos para Marte, tá? Então é complicado. Uma ideia talvez seja ah, é, programar essa missão durante o mínimo solar. É o mais seguro, né? E é uma boa ideia, mas nem sempre o mínimo solar não tem. Às vezes já aconteceu que durante o mínimo solar aconteceu uma ejeção de massa coronal, né? É difícil de prever. É que nem erupção vulcânica também. É bem difícil de prever. Não é fácil de prever. Aconteceu já que apareceu uma mancha, essa mancha já gerou uma região ativa, essa região ativa, puf, uma ejeção de massa coronal. Então, e não tem onde fugir dessa questão. A ejeção de massa coronal é gigante, então não tem como fugir dessa radiação toda carregada pela ejeção, né? Então, sem considerar a atividade solar, é estimado que numa missão de 3 anos os possíveis tripulantes dessa missão recebam 100 REMs, que não é legal isso aqui. Enquanto gravar 100 REMs, tá 10% de chance de queda de cabelo. Então os colonizadores vão ser todos carecas. Então não é uma grande questão. Como podemos proteger a missão de toda dessa radiação toda? Há várias propostas, né? Mas nenhuma ainda. Está faltando engenharia para poder criar uma proposta, por exemplo, vamos criar uma magnetosfera própria da espaçonave, coisa assim. Ou talvez vamos fazer uma espaçonave com uma parede bem grossa, coisa assim. O problema é levar isso, é um problema de engenharias, né? De levar isso para o espaço, material para o espaço, como gerar um campo magnético de alta intensidade, coisa assim, tá? Não é fácil, há muita discussão sobre esse assunto, tá? Estamos perto do final. Antes de acabar, né? Então eu vou querer falar sobre os recursos que tem na internet sobre clima espacial, né? Onde eu posso achar mais informação, onde eu posso ver previsão do clima espacial, né? Então, como eu posso saber se o clima está bom, se o clima está ruim, coisa assim, tá? Então a gente vai ver alguns recursos aqui, tá? Então, só quero ver um comentário aqui. Tem o professor Milton Soares, sendo o campo magnético sobre a América do Sul mais fraco, quer dizer que estamos mais suscetíveis aos efeitos biológicos causados pela radiação do Sul. Boa pergunta. Ele, aí, Jonathan Williams me diz que ficou até o Sol 561. Obrigado. Ficou bem mais claro, obrigado. Mas muito bom, tá? Eu comprei o livro, muito bom, tá? Mas só para responder ao professor Milton Soares, tá? Então, sim, a radiação na América do Sul, a radiação devido ao campo magnético ser mais fraco, essa radiação é fraca. Ela não chega a ser uma radiação que nem as auroras, por exemplo. Há uma emissão no espectro óptico, mas é extremamente fraco. Eu acho que não chega a ser nem no espectro óptico a radiação, a emissão que acontece aqui na América do Sul, né, devido à anomalia magnética, né? Então, é uma radiação bem fraca. Então, bem mais fraca do que a radiação devido às auroras. E as auroras já são inofensivas em si, então não tem muito de se preocupar. O problema é no local, quando o satélite passa na região de anomalia magnética, onde está a concentração de partículas, que é uma região do espaço não tão longe da Terra, é uma região mais próxima da Terra, só que ainda é no espaço, né? Que no fundo é próxima da órbita baixa da Terra, né? Então, em princípio, a gente não precisa se preocupar, o efeito é fraco. Clima espacial, tá? Como que eu posso saber como que está o clima hoje no espaço, tá? Tem um site que é clássico, que é esse aqui, climaespacialinglês.com. Aqui, então, é um site que faz muitos anos que existe, já que ele dá todos os parâmetros do clima espacial. A fotosfera, por exemplo, isso aqui é a fotosfera. Fotosfera que, em princípio, está limpa, não tem uma mancha solar. Ele te mostra também a velocidade do vento solar. Se você consegue enxergar, tem aqui vento solar, a velocidade 308,7 km por segundo. 300 km por segundo é um vento, é uma brisa para os parâmetros usuais do vento solar, tá? Quer dizer que o vento solar está uma brisa, tá? O problema é quando chega a 1000 km por segundo. Aí a gente já tem uma rajada mais ou menos poderosa. Tem outros parâmetros.
explosões solares, raio-x, aqui também tem aqui, ele indica o nível de raio-x devido às explosões solares, que são um outro tipo de fenômeno que eu não cheguei a falar, mas que é um outro fenômeno que acontece no Sol. Vocês veem que tem aqui também número de manchas solares, 0, não tem nenhum aqui também, tá? Entre outras notícias e algumas propagandas que tem aqui, tá? A gente não tem por que sair para fora, nós podemos podemos honrar o produto da casa, tá? Que tem o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? Que é um instituto que, entre outras áreas, tem uma área que trabalha com geofísica espacial, tem um curso de geofísica espacial, e ela tem um site em que é divulgado todos esses parâmetros também, né? É o nosso site aqui para o clima espacial, né? Ele vai dar notícias. Em princípio eu não estou vendo propaganda aqui, que é uma coisa boa. Tem o Sol aqui também, uma imagem do Sol. Tem o índice KSA, tem um fluxo de raio-x devido que é medido por alguns satélites aqui, tá? Então ele coleta dados de uma rede brasileira que é chamada de Embrase aqui, né? Que é para estudo e monitoramento brasileiro do clima espacial. Eu recomendo visitar essa página, e eles têm bastantes recursos também, bastantes materiais para aprender mais, ter mais informação sobre o que é clima espacial, o que é o plasma, qual a influência do Sol, vento solar, ejeções de massa coronal, campo magnético da Terra, coisas do tipo, tá? Então aqui temos a previsão de hoje, como que está o clima espacial. Antes da apresentação peguei essas imagens aqui. Essas imagens, a gente já está acabando a apresentação. Se tiver questões, já pode começar a preparar já, porque acho que tem 2 slides só. Então, clima espacial hoje, a fotosfera está limpa, não tem uma mancha solar na fotosfera. Então, que está de acordo com o fato de a gente estar no mínimo de manchas solares, tá? A fotosfera está limpa, não tem manchas solares, tá? Tem um índice que é chamado índice KP, que eu coloquei aqui, tá? O índice KP, então eu cheguei a mencionar rapidamente, o índice que indica a situação, se há ou não tempestade geomagnética, tempestade no campo magnético da Terra. Hoje, tá? 12 de maio, e então amanhã é 13 de maio aqui. Então, temos então o clima no espaço está bom, o clima aqui na Terra está ótimo, porque está o nível K menor que 4 indica que há alguma atividade, mas nesse horário aqui teve alguma atividade, mas não foi aquela coisa, não foi uma atividade intensa, tá? Não foi tempestade. Tempestade seria para um valor de K maior que 4, assim, tá? Então, em princípio, supostamente, o clima está bom aqui perto da Terra. Que tal? Ótimo. Pessoal, agradeço sua paciência, tá? É um assunto que eu gosto de apresentar e às vezes me estendo demais, mas eu fico feliz aqui de poder contribuir para esse ciclo de apresentações aqui, tá? Se tiver perguntas, é só falar aqui, que temos aqui. Talvez, em princípio, claro, então eu ainda tenho a colocação que o perdido Marte ficou até Sol 561, quando ele conseguiu pegar como que chamava aquele outro satélite, não lembro, mas surgiu alguma coisa aqui. Se tiver dúvidas, é só perguntar. Então, fica aberto para perguntas, questões, coisas assim. Então, então cada vídeo tem o seu link, então você pode pegar o vídeo na íntegra ali. Talvez, então na descrição do vídeo também posso colocar os links também para poder clicar logo já. Então vocês podem assistir na resolução completa. Tem uns vídeos de muito boa resolução, né? Então eu pretendo colocar ali na descrição do vídeo, né? Que tal? Ótimo. Valeu, obrigado pela obrigado pela presença virtual, tá? Então, que de qualquer maneira, os estudantes do Gama,
se me encontra por aí e tiver dúvidas também pode me perguntar. Se eu não estiver extremamente estressado, espero não estar muito estressado na nossa volta, mas aí se, sempre vou estar. Sempre é um assunto que eu gosto de conversar. Se tiver algum comentário para fazer, eu fico feliz de conversar com vocês. Então. Ótimo. Então, levando em conta o período de tempo que leva entre eu falar e os comentários aqui, obrigado pelos seus comentários, pessoal, tá? Muito obrigado. Levando em conta esse tempo, então imagino que não tem questões direto, se talvez se não tem questões no chat ao vivo, então talvez a gente pode encerrar a apresentação. Fico feliz de que vocês tenham gostado da apresentação, tá? Deu vontade de ser astronauta. Então aí, ele. Que bom, porque tem aquele outro filme do Gravidade, né? Então, tem esse outro filme que o pessoal saiu do cinema falando não quero ser astronauta, que é um pouco mais catastrófico que mostra, né? Mas não, realmente dá vontade de presenciar alguma coisa, pelo menos uma aurora, pelo menos aí, bom, teria que ir para aquelas regiões lá. Quem quiser ver uma aurora, é mais fácil no hemisfério norte do que no hemisfério sul, porque o hemisfério norte tem mais terra no fundo, como que chama-se, território perto do Polo Norte, do que o hemisfério sul só tem oceano. Então é um pouco mais complicado. No hemisfério sul, para poder ver auroras australes, teria que ser como que chama, na Nova Zelândia. É ali que dá para ver. Na América do Sul, lá na ponta onde eu nasci, em Punta Arenas, coisa assim, não dá para ver, porque o campo magnético da Terra está um pouco torto com relação ao polo geográfico. O eixo está um pouco deslocado na direção da Austrália e da Nova Zelândia. Por isso as auroras são visíveis por lá. Que tal? Interestelar é muito bom também. Adorei esse filme. É bom filme. Isso aí. Ótimo. Pessoal, então, se não tiver questões, dúvidas, então eu agradeço. Eu vou encerrar a apresentação. Obrigado a todos. Obrigado pela paciência, por ficar até tarde. Tá? Então, e não perca as próximas palestras das professoras que são bem interessantes.